Meu amigo Alex Gargalhada, atleticano, fez videozinho ontem, me ligou, né? Gravou a ligação, fez videozinho ontem falando que o Flamengo ia ser eliminado, ia perder de 2-0, caindo na gargalhada antes do jogo, como sempre, zoando antes da hora. Vamos dar uma ligada pra ele, vou ligar sem ser chamada de vídeo. Vamos ver se ele atende, ó. Alex Gargalhada. Atende, só. Ué, não vai atender não, só. Ué. Ó, ele me ligou de volta aí, ó. Nossa, O já vem, Esso! né? O Esso! Já vem, né? O Pela Esso! Não quer atender teu pai, não? ela tava no telefone. Atende Não deu pra seu pai, esquecer, não. parceiro. Vem cá, como é que tá aquele galo de plata lá na frente do estádio? O galo de prata lá tá maravilhoso. É de plata, Acho que né? É de tá plata. maravilhoso. Ele não é de prata, não. Ele é de plata. Nem de prata eu tô gostando. O galo lá tá maravilhoso. De inox. É. Você só não vai ser mais sacaneado que vocês ganharam ontem também, né? Graças a Deus, né? É, mas negócio de LDU deu ruim aí, viu? Negócio de... Liga dos Urubus continua. Eu torci pra vocês perderem, viu, velho? Seca mesmo, porque esse ano não tem como segurar o Flamengo, não. Pode secar. Seca muito, mas seca muito, viu? Você pode ter certeza disso, Babará? Pode secar, vai secar que vai sofrer muito. Valeu, meu vice. Tamo junto. Um abraço, cara. Com Deus. Valeu. Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da... Olha só, hein? Olha só a empresa que está aqui com a gente. Olha o patrocínio que está aqui com a gente. Vamos lá, Mercado Bitcoin. Estamos de volta com o Mercado Bitcoin. E você já conhece, né? Se não conhece, com mais de 4 milhões de clientes, o MB é a maior plataforma de ativos da América Latina. E para investir, você tem que confiar na maior e melhor plataforma. E sabia que você pode ganhar R$ 25 de crédito para usar no que quiser, como quiser? Quer saber como? Vem comigo. Vem. Primeiro, você precisa abrir a sua conta agora. É bem rapidinho. Após abrir a conta, você precisa investir pelo menos 50 em qualquer ativo disponível na plataforma. Pronto. Você já vai ter até 7 dias os seus R$ 25 direto na sua conta, acreditado na sua conta do MB, para usar como quiser. Vale lembrar que você precisa realizar a movimentação do que for colocado na conta, apenas incluir na carteira não ativa a oportunidade. Beleza? Clique no nosso link na descrição ou no comentário fixado, ou até mesmo escaneie esse QR Code que está aqui. Cara, você não vai se arrepender. Consulte as condições e regulamentos e não perca essa grande oportunidade. É fantástico. O Mercado Bitcoin, a melhor e maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Vem com o Mercado Bitcoin. Agora sim, em portugueses têm 15 milhões a pagar ao Flamengo e eles só têm 45 dias para fazer o pagamento. Notícia espetacular, a FIFA condenou, bateu o martelo, agora saiu a decisão, né? Condenou o Estrela do Amadora, tá? Estrela Amadora a pagar 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais na cotação atual. Olha que beleza, o Flamengo vai receber 14,7 milhões de reais. Cara, uma grana muito boa, importante para o Flamengo. 2,32 milhões de valor pendente, 14,7 milhões de reais. Aí tem mais 10%, então por isso que eu falei que passa dos 15, tá? Mais 232 mil euros de multa, 10%, e juros de 12% ao ano. E aí o valor, cara, pode passar aí tranquilamente, vai passar dos 16, vai passar dos 16, 17, cara, bobear que chega perto dos 18, tá? O clube português tem 45 dias aí para quitar o valor ou pode sofrer transfer ban por até 3 janelas, tá? Eles também foram condenados a pagar as custas em 25 mil dólares, informação do Vene Casagrande. Olha, sensacional, cara.
espetacular. E eu vou trazer aqui também agora uma outra informação importante para vocês, que o Flamengo, né, com a vitória sobre a LDU, quebrou o recorde de público da Libertadores 2025. A partida contou aí com a presença de mais de 65 mil torcedores. Que beleza, né, cara? Então, a nação quebrou o recorde aí, vitória de 2-0 sobre a LDU. Mengão aí ainda tem chance de ser primeiro colocado do grupo. E aí, com esses mais de 65 mil torcedores, o Flamengo aí quebrou o recorde, a partida com o maior número de torcedores na Libertadores 2025. Difícil bater, hein? Mesmo o River lá, difícil bater, tá? O outro jogo aí, cara, que o Flamengo superou os 56 mil presentes no Estádio Monumental em Lima na partida entre Universitário e River Plate. Tá? Então, o Flamengo superou, agora é o maior público da Copa Libertadores da América. O Flamengo, que nesse momento tem 8 pontos, é o segundo colocado do grupo, 8 pontos, 2 vitórias, no caso, o Flamengo tem 2 empates, 1 derrota, correto? E aí precisa de mais uma vitória para garantir a classificação com 11 pontos. O Flamengo pode já estar classificado, tá? Se o Central Córdoba ganha da LDU, o Flamengo nem precisaria vencer do Deportivo Táchira, já estaria classificado. Já tem mais saldo que a LDU. A questão é que o Flamengo mira aí o primeiro lugar e a LDU joga em casa, na altitude. A LDU pode vencer o Central Córdoba, um golzinho que seja, o Flamengo vencendo o seu jogo, o Flamengo classifica em primeiro lugar. Então a gente, cara, olha só, vou trazer para vocês aqui. Felipe Luiz, inclusive, nem esqueceu, né? Pô, foi avisado lá do aniversário do Adílio, deu parabéns ali à família. Cara, eu vi aqui o pessoal do Coluna, eles postaram o Rodrigo Caio, olha só que legal, ele atendendo os torcedores ali no Maracanã Mais, na saída do estádio, ele parou ali para atender a galera no Maracanã Mais. Pô, muito legal, cara. Rodrigo Caio tem um carinho muito grande da nação rubro-negra, é um cara muito querido, né? Essa é uma realidade, o Rodrigo Caio é muito querido, então a gente sabe que, cara, tem tudo para dar certo. O Felipe até falou que já começou a trabalhar na questão do bola parada, né? Então o Felipe aí sempre muito bem aí, muito bem acompanhado agora com esse grande auxiliar, o Rodrigo Caio, que ficou lá de cima acompanhando o jogo, né? Então a gente não sei como é que vai ser isso, se ele vai poder, acho que no Brasileiro e Copa do Brasil ele pode estar ali na beira do campo. Eu acho que Libertadores, jogo internacional, é que ele não pode. Eu vou procurar saber isso certinho. Olha, Flamengo volta a campo às 18h30 no domingo, no Maracanã, para enfrentar o Botafogo pela 9ª rodada do Brasileirão. A gente precisa da vitória, até porque tem Bragantino e Palmeiras. E o Flamengo pode aí ultrapassar o Bragantino e o Palmeiras. O Bragantino, o Flamengo já passou, mas aí, no caso, o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras e manter à frente do Bragantino. Importante aí essa rodada, né? E o Flamengo, inclusive, também seria muito importante vencer o Botafogo para abrir ainda mais, porque o Botafogo, queira ou não, é um postulante também ao título, né? Então, o Flamengo podendo aí abrir com relação ao Botafogo, melhor ainda. A gente teve o Léo Ortiz ganhando o prêmio ontem, a Conmebol deu a premiação para ele de herói da partida, né, entre Flamengo e LDU, foi responsável por abrir o placar, assistência do Luiz Araújo, o segundo gol foi do Luiz Araújo, mas o herói da partida recebeu ali a chuteira de prata ali, de plata, né, foi o Léo Ortiz. Cara, o Danilo é muito Flamengo, muito Flamengo. Eu tô vendo aqui, reagindo aqui à imagem do Sport Center, ESPN, cara, a gente sempre cede imagem lá para ESPN, né? Ó, o Danilo cantando o hino junto com a torcida do Flamengo. Impressionante, cara. Danilo é monstruoso, cara. Ele é muito Flamengo. Ele cantando ali junto, ó, vocês podem ver que ele tá cantando junto com a torcida do Flamengo. Muito legal, cara, muito legal. Não é a primeira vez, ele ainda faz não é a primeira vez que ele reage junto ali, canta junto com a torcida do Mengão. Danilo é muito Flamengo. Olha só, a gente teve também uma cena muito legal acontecendo ontem, né? Os jogadores do Flamengo foram dar as camisas ali após o jogo para os torcedores. Cara, muito legal, olha só. O Gerson,
Olha só, Gerson pegou a sua camisa, foi lá, ó, pô, entregou pro rapaz ali que tava com cartaz, Gerson pedindo para ele a camisa. Agora, ó, o Léo Ortiz todo enrolado ali, vai tirar a camisa todo enrolado ali. Aí pediu ajuda ali pro pessoal da assessoria do Flamengo e pediu pro Gaúcho, pro Rafa Gaúcho entregar para alguém ali que tava também pedindo para ele. Pô, legal que o pessoal respeitou ali em volta ali, deixou o cara entregar normal, ó, legal. Show de bola. Jogadores do Flamengo, então, entregando camisas ali para os torcedores após o... Ó, o torcedor ainda vai mostrar ali a camisa do Léo Ortiz. E agora é a vez... quem é que tá ali? Eu acho que é o Alacian, é isso? Também, ó, jogadores do Flamengo, então, muito acessíveis ali, dando as camisas de presente para os torcedores após a partida. Cara, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. O torcedor do Flamengo merece mesmo ser ali homenageado, receber camisa e tudo mais. Eu agora vou trazer aqui para vocês a entrevista coletiva do Vitamina, do técnico da LDU. Ele deixou claro que não conseguiu jogar, que no primeiro tempo o Flamengo amassou. Eu traduzi com inteligência artificial, é tradução, dublagem com inteligência artificial. Vocês vão ver tudo que ele fala aí. Ele, cara, exaltou o Flamengo, porque ele disse que o Flamengo amassou a LDU. Noite. A todos os presentes. Professor, quero lhe perguntar se o senhor sai satisfeito com o resultado que foi apresentado hoje aqui no Maracanã. Além do resultado, quero perguntar sobre a forma como a equipe se apresentou e também sobre as aproximações, porque foram aproximações e mais do que isso, não é? Situações de gol que a equipe criou. Muito gentil, professora. Obrigado. Sim, boa noite. Boa noite a todos. Nós não saímos satisfeitos, obviamente, com o resultado. Sim, o jogo foi muito difícil para nós. Foi muito difícil, principalmente, o primeiro tempo. Por não conseguirmos ficar com a bola. Uma vez que a recuperávamos, falhamos, entendo, nesse aspecto e, obviamente, sem a bola é muito difícil criar situações de gol. Tivemos uma chance em cada tempo e nem sequer fomos eficazes, mas a preocupação era justamente essa, as perdas constantes e a falta de pomo na posse, principalmente contra um adversário que joga tão bem. Entendíamos que a necessidade do adversário faria com que toda vez que nós tivéssemos a bola, eles fossem nos pressionar com muita intensidade e era preciso cuidar dela e acertar 3 ou 4 passes. Quando conseguimos, foi quando tivemos as aproximações, mas de modo geral, não conseguimos fazer com a posse o jogo que pretendíamos. Parabenizar o adversário, que realmente jogou muito bem e com muita intenção e foi buscar o jogo como sabíamos que fariam. E infelizmente o que havíamos planejado, que era poder causar dano nos riscos que eles iriam assumir, não conseguimos. Infelizmente não conseguimos fazer. Sim, obviamente ao ter mais posse o adversário, quero destacar o grande esforço que fizeram nossos jogadores. Correram muito, porque era preciso correr no jogo de hoje. Infelizmente não conseguimos levar o resultado que viemos buscar. A próxima pergunta é de Andrés Villamarim, da Rádio La Rede. Obrigado, Anitta. Como vai, professor? Como motivar nesse momento o grupo depois deste tropeço? No planejamento da Copa, talvez esse fosse o estádio e o adversário mais complicado. Como motivá-los neste momento? E como, evidentemente, transmitir isso para a torcida, sabendo que no jogo contra o Central de Córdoba, em algumas semanas, a Liga terá que fazer 2 gols para poder se classificar para as oitavas de final contra uma equipe que não perdeu, que é uma das poucas que não perdeu nesta competição. Uma boa noite. Sim, temos que entender que já sabemos que é preciso ganhar de 2-0. Os jogadores também sabem disso, o pessoal também sabe então. Será o momento de todos juntos, como eu disse da última vez, todos juntos com o apoio. Tomara que sejamos capazes de que a torcida lote o estádio com sua presença
e empurre e que a gente entre para vencer essa partida, que será a primeira final, caso queiramos avançar para a próxima fase. Ei, confio que em nossa casa, onde somos um time forte, onde é difícil que nos causem dano, confio que vamos conseguir vencer a partida e que vamos nos classificar para as oitavas de final. A próxima pergunta é de Juan Fernando Lazo, da FB Rádio. Professor, boa noite. Boa noite. Um abraço, Juan Fernando. Agora estamos ao vivo para a FB Rádio. Nos primeiros minutos da partida, vimos você jogando com uma linha de 3, linha de 5. Gostaríamos que nos contasse mais ou menos como foi o planejamento para levar em conta esse esquema tático diante deste compromisso que no final acabou perdendo ali. Pois é claro, como está o ânimo dos jogadores após essa partida e como motivá-los para jogar justamente essa final que vem antes de entrar em Córdoba? Bom, começo pelo último, O outro é mais complexo de detalhar. Os jogadores estão bem, obviamente. O ânimo não é dos melhores. Não queríamos essa derrota. Não viemos para isso. Era uma possibilidade, claro que sim. Nos coube perder a invencibilidade na Copa Libertadores, mas a equipe vai se recuperar. A equipe vai se recuperar. Sei que vai dar a volta por cima. Contudo, com relação ao aspecto tático, o Flamengo tem a particularidade de jogar, geralmente, e desde o início do ano, com um ponta esquerda, sempre muito aberto. E quem faz o papel de ponta direita nessa equipe, normalmente, principalmente quando tem o Pulgar disponível, é o Gerson. E o Gerson não é naturalmente um ponta, geralmente joga por dentro, formando um quadrado. E claro, na ausência do Pulgar, do Alan, o técnico decidiu. E com as necessidades da equipe, nós não contávamos que eles iam entrar em campo com o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo é um ponta, bem ponta mesmo, pela direita. E claro, isso mudou toda a equação do quadrado que eles usam no meio, já que ele dava muita amplitude e quem dava muita profundidade por dentro eram os laterais. Quando abria, o Luiz Araújo era o Wesley quem avançava. E quando abria do outro lado, o Michael era o Alexandre quem ia pelo meio. E foi aí que eles começaram a nos causar muito dano. Depois que a alternativa que a nossa formação nos dava era a flexibilidade de passar para uma linha de 4, de maneira muito simples, recuando os dois alas, que eram o Dani e o Léo, e adiantando o Kevin para perto do Carlos. Fizemos porque entendemos que isso nos daria mais igualdade nos duelos. E bom, infelizmente não foi suficiente para nós, mas sim entendemos que houve uma melhora. A última pergunta desta coletiva de imprensa é de José Fernandes, do Diário AS. Boa noite, Pablo. Queria perguntar sobre o papel que você atribuiu ao Fernando Cornejo. Nós o vimos no primeiro tempo, quase como uma espécie de meia armador atrás do atacante, uma posição que normalmente ele não ocupava antes. E no segundo tempo ele ficou muito mais como um meia pela esquerda. O que você buscou com o Fernando Cornejo nessas duas posições? Sim, veja, no início a ideia era que ele jogasse ao lado do Carlos quando mudamos, que adiantamos o Kevin, adiantamos o Fernando e ficamos com o mesmo sistema com o qual havíamos jogado justamente contra o Flamengo em Quito. De certa forma, dois tipos de volantes de contenção com Carlos e Kevin e Fernando mais à frente. À sua direita, Nauke Alçugaray, à esquerda, do Alvarado. Um pouco essa foi a ideia. A intensidade do Fernando permite que ele fique em cima do adversário e que eles não consigam controlar a bola com tanta facilidade nesse setor do meio. E rapidamente ele, por ser muito generoso ofensivamente, consegue também se juntar à linha dos outros dois companheiros, Kevin e Carlos. Nos deparamos com um problema que foi difícil de resolver, que foi a velocidade de jogo do adversário. O adversário, quando ele decidia jogar, fazia isso com 2 toques. E quando um adversário tem muita precisão, jogando muito rápido, a circulação é muito difícil de controlar. Então eles chegavam rápido. E as laterais, de um lado, chegavam muito rápido com Michael, pela esquerda. E com Wesley ou com Araújo, pela direita. E isso nos
complicava muito, complicava bastante a nossa basculação, não é verdade? Resultado da rápida circulação do adversário. Mas, bem, entendemos que em determinado momento conseguimos corrigir isso, fomos um pouco mais corajosos na hora de ficar com a bola e dar valor a ela, e sabíamos que a partir daí poderíamos ter algum tipo de possibilidade, porque sem a bola seria impossível. E ainda mais levando em conta que eles fizeram 2 gols cedo, antes dos 10 minutos em cada tempo, isso realmente nos abalou. Acho que não tem cadeira cativa, não tem um titular ou reserva. Acho que a gente é um grupo e temos 22 jogadores prontos para jogar e quem escolhe é o professor. Ele optou na partida contra o Bahia o Varela e eu aceito que é uma competição saudável, o Varela joga muito. Então, aí hoje o Felipe Luiz optou por mim e assim vai. Acho que todo mundo está preparado para jogar, qual jogo que for, qual competição que for. E hoje foi a prova, que sem o Eric, sem Alan, então teve as mudanças e o time veio e ganhou. Valeu. Peraí. Domingo tem um jogo importante contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Como vocês sempre falam, cada jogo é uma virada de chave. Virou a chave agora, Libertadores e Brasileirão. Como é que vocês estão agora para o Clássico contra o Botafogo e depois ainda tem Libertadores? Como é que está toda a preparação? Descansado primeiro. Então, amanhã a gente vai rever o que a gente fez de bom hoje, né? Como a gente sempre faz. E já focar no jogo de domingo, né? Domingo, contra o Botafogo. Domingo 6h30. Vamos lá. É clássico, cara. Clássico a gente vem pra ganhar, a gente vai pra ganhar e trabalhar porque a gente possa ser com a vitória e os 3 pontos. Valeu. Tipo Tátira, né, considerado como uma final, também o calendário apertado. Como é que tá a preparação para esse jogo contra o Botafogo? Depois tem o jogo pela Copa do Brasil, Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A preparação do time para essa sequência? Bem. O time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, gosta de ficar com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nos preparando da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo, assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Valeu? Arrastaram essa vitória aqui hoje no Maracanã, com o apoio da torcida também. A vitória é muito importante. A gente sabia que hoje só nos interessava a vitória, mas organizado, como eu falei ali antes no vestiário. Falei também depois do jogo contra o Central Córdoba que a gente se colocou nessa posição juntos e que a gente iria sair juntos. Pediu o apoio da torcida também, os torcedores compareceram, é muito importante pra gente, são os 12º jogadores. E o mais importante de tudo foi o equilíbrio da equipe e ter dado pouca chance para o adversário. Gerson, foi um momento ali talvez de primeira turbulência dessa fase do Felipe Luiz aí no comando do Flamengo. Ele mesmo falou semana passada como é uma sequência, né? Às vezes 2 jogos ali de instabilidade fazem as coisas parecerem todas erradas, enquanto uma sequência boa às vezes faz o treinador ser cotado na Europa, os jogadores na seleção. Como é que vocês administraram isso entre vocês, sabendo que era um jogo de extrema pressão, sabendo que o Flamengo ficar fora da próxima fase da Libertadores seria algo muito fora da curva para o que vocês planejaram nesse início de ano? É o futebol, né? A gente, até o jogo contra o Corinthians, se não me engano, era a equipe que jogava o melhor futebol. Depois acabou que tivemos 2 resultados não tão bons assim. E já começa a se falar muita coisa por fora, mas o mais importante é a gente estar junto dentro aqui do vestiário, que é o mais importante, como eu falei antes, com o apoio da torcida. E não deixar cair nunca. A gente tem nossos objetivos, tem o nosso plano, tem o plano do nosso treinador, que a gente vai seguir sempre. E hoje deu resultado. É não baixar. A atuação assim, já no próximo jogo. Óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, mas também, como eu sempre falo, tem um adversário que também trabalha. Mas sempre junto com a força do nosso elenco, com a força do nosso torcedor, a gente vai buscar nossos objetivos. Gerson. Bom, né? Uma hora vocês estão em alta, é o time que realmente precisa ser batido. Outra hora vocês estão em baixa, vivendo um momento delicado. E você é o capitão dessa equipe também, né? Tem uma responsabilidade ali dentro do elenco. Como é que tem sido para você para blindar esses jogadores? Assim, óbvio que não dá para blindar todo mundo e nem você das críticas. Mas como é que tem sido para você administrar isso como capitão? É normal do futebol isso. Às vezes a gente é muito elogiado, até demais.
Quando não está bem, é criticado. Eu acho que é um direito de cada um falar bem, falar mal. O importante é não abaixar a cabeça e não deixar cair, que é o mais importante. Eu sou um cara que, particularmente, eu não ligo muito quando eu estou muito bem assim de estão falando só bem de mim, para quando tá mal também não ler as coisas que me jogam para baixo. Tenho o objetivo do clube, que é o mais importante. Eu vou dar sempre a vida pelo meus companheiros, pelo clube, que é o mais importante. Mas como eu falei, é sempre junto, é um ajudando o outro, não é só porque eu sou o capitão. É o Alex que me ajuda, eu que ajudo o Luiz e assim vai. O Danilo que ajuda o Bruno que ajuda o Arrascaeta. É sempre junto e com o poder da união aqui dentro do vestiário. E fora que são os torcedores, né, a gente fica mais forte. Como eu sempre falo, para mim estar na seleção eu tenho que fazer bem no meu clube, então o meu primeiro passo aqui é estar sempre bem aqui no Flamengo. E depois a convocação acho que é a consequência, né, do que está sendo feito. A convocação está perto, mas tem que fazer bem aqui. Tem o jogo de domingo que infelizmente eu não vou estar presente dentro do campo, mas passando energia positiva fora. Queria muito estar nesse jogo. Inclusive, minha expulsão ali foi sem querer, até mandei uma mensagem depois pro Eric, que eu não sou um jogador maldoso, foi na passada ali, não tive como, ele é um jogador bem rápido, eu fui botar o pé na frente ali, acabou que acabei acertando ele, pedi desculpa. Mas é isso, fazer bem aqui e se eu fazendo bem aqui no meu clube, ficar esperando para que se for convocado, estou preparado, se não for também, é continuar trabalhando. Obrigada. Você hoje, o Flamengo jogou hoje sem um primeiro... Dessa agenda. Como eu falei, a gente tem que estar sempre junto, focado no nosso objetivo. A gente tem o jogo domingo que é de extrema importância. O adversário jogou ontem, a gente sabe que o tempo tá muito corrido. Geralmente somos nós que estamos jogando. Estamos tendo só 2 dias assim, né, de folga, mas não é desculpa. Como eu falei, e na primeira pergunta, continuar seguindo no mesmo ritmo, falar menos e trabalhar mais. Acho que o trabalho sempre vence. E é isso. Domingo vai ser um jogo contra o atual campeão da competição. É um jogo muito difícil, onde queremos a vitória, respeitando o adversário, claro. Mas vamos entrar para fazer um bom jogo e, consequentemente, sair com a vitória. Gerson, parabéns pela vitória. Você, como muito líder do Flamengo, a gente viu você muito bem no campo ali, incentivando muito o Michael. A gente sabe que ele está passando por um momento de um jogo bom, outro jogo mais ou menos, e a torcida, por um jogo nervoso hoje, por exemplo, pegando muito no pé dele algumas decisões. Qual é o seu papel, por exemplo, com o Michael? A gente sabe que ele é um jogador que sente bastante essa cobrança, para ele poder conseguir dar essa volta por cima. Não, todo mundo que está aqui é importante. Tá no Flamengo porque merece, não está aqui porque caiu do céu, então é muito importante pra gente. No jogo passado ele deu assistência. Eu acho que, como eu falei, a gente está sempre junto. Na minha opinião, fez boas jogadas, outras jogadas a gente não quer errar, mas acaba errando. Eu também errei, outros companheiros também erraram. A gente não quer errar jamais dentro do campo, mas às vezes a gente acaba errando. É um jogador muito importante que vai nos ajudar ainda muito. Gerson, sobre o Maracanã lotado, porque teve um momento que o público, a torcida não veio no Maracanã. Fala pra vocês o sentimento de ver o Maracanã lotado, gritando, apoiando vocês, a importância da torcida estar presente nesses momentos. Não, é sempre muito importante, como eu falei, depois do jogo contra o Central Córdoba, que a gente ia precisar do apoio da torcida. No jogo passado já eles compareceram e lotaram o estádio. Saímos com a vitória, hoje é a mesma coisa. E como eu sempre falo, eles são os 12º jogadores e é muito importante pra gente o apoio deles. Valeu, grande. Para uma situação que a torcida estava apreensiva antes da partida começar. O Flamengo precisava fazer vários gols, acabou fazendo 2, mas para a próxima partida contra o Tátira, o saldo de gols pode ser importante também, até porque existe a possibilidade dos 3 clubes terminarem empatados em pontos. Como é que vocês estão vendo essa situação para uma classificação para as oitavas de final da Libertadores? Bom, acho que foi um grande jogo nosso.
Acho que a gente não pensava na quantidade de gols, o pensamento era só na vitória. A gente sabe que é da importância do saldo de gols, mas acredito que uma vitória no último jogo, não dependendo muito de gols, lógico que a gente vai buscar, né? Principalmente primeira vitória, mas se a gente puder fazer com mais gols, até porque de repente uma possibilidade de até terminar a fase de grupos em primeiro, existe essa possibilidade, até porque a LDU joga em casa contra o Central e vai estar com a obrigação de ganhar para buscar essa classificação. Então a gente vai com esse objetivo, mas o objetivo é sempre a vitória primeiramente, depois a gente pensar no saldo. Acho que havia uma desconfiança muito grande mais de fora do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita certeza do que a gente precisava melhorar dos últimos jogos que a gente acabou não vencendo, mas era mais de fora do que dentro do vestiário. A gente confia muito no nosso grupo, confia muito na nossa intensidade, no nosso trabalho tático, na nossa parte técnica não tem muito o que falar, e no nosso jogo, principalmente, no nosso estilo de jogo. O Felipe falou muito hoje no pré-jogo para a gente confiar no nosso plano, que as coisas iam fluir, e para colocar esse plano em prática dentro de campo. Então acho que foi isso que a gente fez e conseguimos um gol cedo que nos deu uma tranquilidade maior, né, e colocou eles que talvez viessem buscando mais um ponto, né, porque já facilitaria muito a classificação para eles, mas isso quebrou um pouco o jogo deles, já tiveram que mudar de uma linha de 5 para uma linha de 4, e a gente continuou mantendo. Poderíamos ter feito mais gols, mas Libertadores é isso, e feliz que a gente conseguiu o gol no segundo tempo, aí conseguiu ter um pouco mais de controle do jogo e terminamos sem levar gols. Acho que isso é o mais importante, e agora temos o último jogo em casa, que o trabalho não está terminado ainda, né? Precisamos dessa vitória para poder classificar, porque senão tudo que a gente fez hoje não vai ter valido a pena. Valeu, galera!